Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, dia da árvore. Este ano, 21 de setembro, dia da árvore. Tem a ver com a entrada da primavera. O Brasil é um dos que mais preserva a natureza. 2/3 de seu território estão preservados. Lá na Amazônia, 80% da Amazônia está preservado, o que significa assim, o tamanho da Europa Ocidental. Né? E hoje também é o dia do adolescente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, adolescente é a pessoa entre 10 e 19 anos. Muda muito, né? Na minha geração, a adolescência terminava quando a gente ia servir o exército. Aí a gente virava adulto. Em um mês de exército já estava todo mundo adulto. Né? E a gente não tinha essa história de ansiedade, de problemas, não nos estudavam, era o te vira. Todo mundo da minha geração sabe de que eu estou falando. Né? E hoje o outro problema é que às vezes a adolescência termina lá pelos 40 anos de idade, vivendo às custas do papai e da mamãe. Bom, gente, então eu disse que começa a primavera amanhã no hemisfério sul. No hemisfério norte começa o outono. E olha o tamanho desse Brasil. Amanhã começa a primavera aqui, para a maior parte do país, e começa o outono na maior parte do Amapá, na maior parte de Roraima. Né? É um país gigantesco. Vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Terminou em 9-2 aquele julgamento de decretos do presidente da República sobre armas, decretos de 2019, causados por pedidos do Partido Socialista Brasileiro e do PT, como eu expliquei para vocês. Eles deveriam derrubar o decreto no Congresso, mas eles não têm voto para derrubar esses decretos no Congresso, né, ou alterar, e aí usam o Supremo, que o Supremo bota um dedo num pires da balança lá para fingir que eles têm poder e têm maioria. Né? Isso estava parado desde 2019, havia um pedido de 2020, talvez, havia um pedido de vistas por parte do ministro Cássio Nunes Marques, mas houve uma pressa lá, o pessoal está com medo. Eu não sei, viram o 7 de setembro, todo mundo pacífico, ninguém andou dando tiro para cima, não? Mas continuam com medo. E então foi 9-2, fica suspenso o poder daqueles decretos durante o período eleitoral. Ao mesmo tempo, o presidente do TSE, da Justiça Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, teve uma segunda reunião com a polícia. A primeira foi com as polícias militares, agora com a Confederação da Polícia Civil do Brasil, né? Conselho Nacional de Polícia Civil, para evitar armas nas sessões eleitorais, o que é para lá de óbvio. Aliás, gente, se tirarem isso do decreto do presidente, vai ser um problema, sabe por quê? Porque o próprio decreto do presidente, no artigo 20, para quem quiser pesquisar, o decreto 9847 de 2019, no artigo 20, estabelece que não poderá entrar ou permanecer armado em qualquer lugar onde houver aglomeração de gente. Aí dá o exemplo, igrejas, escolas, estádios, clubes, agências bancárias, outros locais onde houver aglomeração de pessoas em decorrência de evento de qualquer natureza. Sessões eleitorais. Né? A pena é o caçar o porte, apreender a arma, abrir um processo. Né? O mesmo acontece se a pessoa está embriagada, ou está sob efeito de droga, ou está com a arma, portando a arma ostensivamente. Isso está escrito no verso do porte de arma. Todo mundo sabe disso. De modo que parece que é só para
causar, né? Fazer algum... Essa reunião com Polícia Civil e a outra com Polícia Militar é para chover no molhado. Isso já está no decreto. Espero que não tenham cancelado essa parte do decreto, né? Seria muito, muito irônico se houvesse isso. Mas, enfim, eu queria ler para vocês aqui rapidamente uma opinião de um amigo cearense, colega de academia, Reginaldo Vasconcelos, que é um estudioso do Código Penal, né? Ele fala que ameaça de armas é uma coisa, a outra é reconhecimento ao direito do cidadão de ter arma de defesa, né? Que não há incentivo a armas, há o reconhecimento de um direito natural e legal, na prerrogativa da autotutela e da legítima defesa própria e de terceiro contra injusta agressão eventual, principalmente contra mulheres. Aí ele diz assim, lembro que se Daniela Pérez tivesse uma pistolinha Beretta na bolsa, não teria sido trucidada e morta por uma tesoura. Antes, as armas eram brutas e pesadas antes da pólvora, né? Os homens corpulentos prevaleciam, né? Aí eu lembro, né? Outra arma que não seja arma de fogo exige um certo preparo físico, faca, estrangulamento, corda, tijolo, barra de ferro, faca. A arma não, pode ser usada por uma velhinha, por uma idosa, como aconteceu em Caxias do Sul, para se defender de uma invasão da casa dela, com um revólver velho, né? Isso evita que a pessoa musculosa, valentona, talvez embriagada, invada a casa de um cidadão mais pacato, barbarize sua família, né? Então é preciso desarmar, sim, a delinquência. Não se pode exigir que a cidadania esteja desarmada, né? Se não existisse arma de fogo, os homens continuariam se agredindo com punhais, caco de vidro, machados, porretes, venenos, incêndios, até um travesseiro pressionado contra o rosto de alguém que dorme. Eu mencionei aqui o outro dia o marido que matou a mulher com caco de uma pia, aqui em Brasília, né? A pessoa, o arma de fogo não mata, nem estimula o assassinato. Quem mata é o assassino. Ele matará de qualquer forma, talvez de modo até mais traumático. Depois, né, então, tá aí, né? Porque a argumentação cai com os números, né? Desde que o brasileiro teve mais acesso às armas, acabou a violência no campo, né? Diminuíram as invasões de residência, né? Porque o bandido fica na dúvida, ele vai se defender, né? E, sobretudo, diminuíram drasticamente os homicídios no Brasil, né? Bom, vejam só que interessante. Vocês lembram aí a imagem da justiça, né? A justiça tem uma venda nos olhos, né, e segura uma espada com uma balança. Essa balança tem que estar equilibrada, né? Hoje, a ministra do Superior Tribunal Eleitoral, Carmen Lúcia, permitiu que Lula chame Bolsonaro de genocida. Em outras palavras, ela não aceitou uma queixa da campanha de Bolsonaro, em que Lula fez um discurso chamando Bolsonaro de genocida. Ora, todos nós sabemos o que é genocídio, né? Ou genocida. Genocida é alguém que elimina milhões, né? Como foi o caso de Hitler em relação aos judeus. Isso é um crime gravíssimo contra a humanidade. Atribuir crime a alguém chama-se calúnia no Código Penal. Ele se refere ao tempo da pandemia. Ora, se quisermos aplicar esse termo genocida a alguém, é alguém que impediu o tratamento de uma doença. Todo mundo sabe que todas as doenças têm tratamento, ou seria negar a medicina, né? Então, é outra coisa,
Mas aí é outro assunto que está sendo desvendado, todos os dias aparece mais um pouco e a gente fica sabendo quem matou, né? Bom, a ministra Carmen Lúcia, para justificar a decisão, disse que o direito à crítica, de acordo com a Constituição e decidido pelo Supremo, é um direito, mesmo que as opiniões sejam duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas e mesmo errôneas. Essa é a Carmen Lúcia do Cala a Boca Já Morreu, quando estava na presidência do Supremo. E é o que diz a liberdade de expressão, o artigo 220 da Constituição, né? É vedada a censura política, intelectual, de pensamento, de crítica, de opinião, tudo, né? Só não pode ser enquadrado no Código Penal com calúnia, injúria e difamação. Só que, no mesmo dia, né, o ministro Alexandre de Moraes confirmou, o TRR mandou, Deltan Dallagnol tirar da propaganda dele que o Supremo é casa de mãe Joana. Isso se enquadra como crítica, exagerada, duvidosa, satírica, condenável, humorística ou mesmo errônea, que para a ministra Carmen Lúcia pode. A juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fez críticas ao Supremo. Ela está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça. Interessante que os ministros do Supremo, os juízes do Supremo, têm feito críticas ao chefe de Estado brasileiro até no exterior. E expressado essas críticas a cada vez que dão entrevistas, que é outra coisa estranha para um ministro, para um juiz de Corte Suprema, né? Só que eles não são alcançados pelo Conselho Nacional de Justiça, que está abaixo deles. Mas a juíza não pode. Mas a ministra Carmen Lúcia disse que pode. Então, aí vamos à balança da justiça. Será que a justiça está realmente com os olhos vendados e está com os dois pratos da balança equilibrados? Para encerrar, o presidente Bolsonaro já voltou de Nova York, chegou a Brasília de madrugada. O ministro de Relações Exteriores, ministro França, ficou lá, porque 5h30 da tarde, no horário de Nova York, que deve ser mais ou menos acho que ainda nem começou no horário de Brasília que eu estou gravando, ficou para conversar com o ministro de Relações Exteriores de Putin, da Rússia. Depois que o presidente Bolsonaro, no discurso, pediu um cessar-fogo e para levantar as sanções contra a Rússia, para não prejudicar a Europa Ocidental. E no momento em que Biden e Putin estão se digladiando, aliás, o presidente falou em reforma da ONU, e o que a gente está vendo lá na ONU, o sujeito vai para o microfone para brigar. De Brasília, Alexandre Garcia.